Conforme a gente vai detalhando mais o projeto, nós temos que tomar certo cuidado com a escala, né? Então, aqui no caso, nós estamos na escala 1 para 20, e a gente pode colocar em zoom 100% para ver quão detalhada ela está. Aqui já dá para perceber que para essa escala nós já estamos com bastante informação. Então, para que nós possamos visualizar melhor essas camadas, os elementos que compõem, seria o caso de ampliar. E para isso, como a gente vai ampliar um setor específico do projeto, a gente pode usar a ferramenta detalhe, que fica aqui na aba ponto de vista. Então, nesse caso, como eu vou ter uma sequência de detalhes que está na vertical, eu posso usar linhas guias para fazer com que esses detalhes fiquem bem alinhados e depois lá na prancha vai ser mais fácil de alinhar eles, né? Então, nesse caso eu vou fazer, para criar um detalhe, é bem simples. Você seleciona a ferramenta, e aí escolhe o método de geometria, no caso eu vou usar um retangular, com 2 pontos eu defino a área de detalhamento, e com o terceiro ponto eu coloco o rótulo. Imediatamente vai surgir o desenho correspondente aqui no mapa de projetos, né, que eu criei, no caso, o detalhe 6. Com duplo clique no detalhe 6, ele vai aparecer. E aqui nesse ambiente de detalhes, ele é um ambiente um pouco independente do modelo. Ele gera uma vista e agora o que eu clico aqui, né, para você clicar nos elementos separadamente, você tem que estar com o suspender grupos ligado. O que eu tenho, você vai ver aqui na barra de parâmetros, são simplesmente tramas e linhas. Você não está clicando na parede do projeto. Então, se eu apagar isso aqui, não vai influenciar o projeto. Tá? Então, é um ambiente onde você vai ter mais liberdade para fazer configurações e desenhos, né? E isso faz sentido, porque vai chegar num ponto onde certos detalhes que não vão aparecer no 3D, não vão aparecer nos outros desenhos, só vão aparecer no detalhe, e você não precisa sobrecarregar o modelo 3D com tanta informação, com tanto detalhe. Você pode, então, incluir o desenho com linhas como se fosse já uma lógica CAD, justamente porque não vai valer a pena sobrecarregar, né, o projeto com detalhes demais, né, que então, concluindo, só vão aparecer no detalhe, numa escala muito aproximada, e então essa é a lógica. Mas, mesmo assim, então, conforme você pode fazer acréscimos, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou fazer um desenho usando ferramentas de documentação, porque isso aqui segue a lógica CAD, né? E vou, por exemplo, acrescentar aqui uma informação que ali naquele desenho anterior não havia necessidade, nem ia aparecer direito, que é a armadura desse reboco. Então, eu vou colocar uma linha de representação da armadura. E agora eu vou buscar aquela trama que está lá atrás e vou colocar uma trama de risquinhos para mostrar que isso aqui que é uma representação de armadura, né? Vou botar uma linha número 1 e eu tenho que trazer isso aqui para frente, voltar a pegar ela lá, ordem de visualização, passar para frente. E a linha, desculpa, não era essa, que eu tinha, aquela linha de contorno, né? Essa é a minha linha que eu vou usar. E a linha de contorno, na realidade, eu nem preciso. Tá, então tá aí, a minha armadura. Enfim, você vai incluindo coisas, né? E, por exemplo, só que agora eu vou mostrar um certo cuidado que você vai ter que tomar, tá? Suponhamos que eu resolva aqui mudar a cor dessa caneta dessa linha. Eu vou colocar um tom de cinza, porque isso tá bem lá no fundo, então eu não quero que intervenha tanto no desenho, tá? Que fique algo bem mais esmaecido. Tá, fiz algumas alterações. Agora, suponhamos que no decorrer do projeto eu resolvi fazer uma mudança brusca ali naquele detalhe, tá? Suponhamos que agora essa parede aqui... Eu vou fazer um detalhe muito aleatório. Eu vou supor que essa parede agora já não vai encostar aqui, tá? Suponhamos que vai ter uma janela aqui. Bom, quando você vai vir no detalhe, não vai ter essa alteração automaticamente. Para você atualizar o desenho, você vai ter que clicar com o botão direito do mouse e reconstruir a partir da vista original. Ó, houve alteração. As linhas que eu acrescentei se mantiveram, porém aquela linha que eu tinha mudado, ó, ela saiu.
Então, esse tipo de configuração você vai ter que deixar bem mais para o final para não influenciar, daí você pode não correr o risco de você perder todo esse trabalho que você fez, tá? Então, aqui, daí, só para deixar bem claro, então, daí qualquer alteração que eu faço aqui, para que ela se tenha influência no detalhe, eu vou ter que reconstruir, tá? E, bom, no momento que a gente passou para o detalhe, é interessante, né? Mudamos de escala, sempre é interessante atualizar o conjunto de canetas. Eu já criei um conjunto personalizado para escala 1 para 10. Então aqui você vai ver que tem um pouquinho mais de vivacidade, porque agora a gente vai realmente enxergar um pouco mais os detalhes, tá? Deixar em 100%. E um dos principais elementos que vão surgir aqui no detalhe são os rótulos, que estão aqui também na ferramenta documentação. Então você vai ir clicando aqui e vai colocando notas explicativas, né? Por exemplo, isso aqui é o acabamento, especifica, quanto mais específico melhor, você coloca qual é o nome do elemento, quais são as dimensões, quais são os materiais, sempre pensando como isso pode ficar, evitando sobreposição de linhas ao máximo, né? Por exemplo, se você deixar isso sem ter sobreposição, fica um desenho mais fácil de entender. Então, aqui eu já fiz algum exemplo que está com bastante rótulos, já está bem definido isso. Então, aqui algo que pode nos ajudar a não confundir essas linhas, ó, você vê que começa a confundir, né? Elas são linhas muito parecidas. Então, dá uma distinção entre elas. Por exemplo, aqui se eu colocar com uma linha, um tom de cinza, já reforça que isso aqui está um elemento bem lá no fundo e já não confunde essas linhas. Então, o que é a linha do projeto, o que é a linha de chamada, né? Que são linhas secundárias. Começar a deixar isso bem claro. Bom, conforme você for finalizando os detalhes, então, concluindo, nesse detalhe você vai poder colocar coisas a mais que não vai aparecer em outras vistas, não vai aparecer no 3D e que dessa forma, colocando através de elementos 2D tipo CAD, não vai pesar no seu projeto, então o arquivo vai ficar mais leve e isso faz bastante sentido, tá? Então, aí sempre vai ter uma decisão até onde ir no detalhamento em 3D e até onde, então, você vai ter um certo limite a partir do qual você vai partir para alguns detalhes mais 2D mesmo, tá? Voltando para a lógica CAD. E então finalizei o detalhe. Aí eu vou salvar ele no mapa de vistas, clicando aqui em salvar vista atual, sempre cuidando das configurações estão corretas. E depois você vai lá no layout, você vai então selecionar, arrastar, colocar a vista e aí você vai ter que configurar, né, a posição do título embaixo e fazer todos os alinhamentos, todo aquele processo de ajuste e configuração da prancha.